O Ônibus Perdido é o novo filme da Apple, dirigido por Paul Greengrass, diretor da franquia Bourne, diretor de Voo United 93, e que tem aqui como protagonista o Matthew McConaughey, e com o andar do filme ele começa a dividir esse protagonismo com a América Ferreira. Além disso, esse filme ele é produzido pela Blumhouse, muito conhecida pelos seus filmes de terror e baseado em fatos reais na devastação de incêndios na Califórnia de 2018, que resultou no maior número de mortes da história. Esses incêndios que a gente vê acontecendo e aumentando ano após ano. O último ano aconteceu esse ano, né? No começo desse ano a gente presenciou mais um desses eventos. Por que eu comecei passando todas essas informações? Para vocês terem em mente, principalmente, que o Paul Greengrass é um diretor não só de filmes de ação, ele se preocupa bastante também com filmes baseados em fatos reais, mas ainda assim ele leva muito pro lado do thriller muitas vezes. É um filme produzido também pela Blumhouse, não é um filme de terror, mas guarde isso, além de ser também uma espécie de docudrama ou um filme baseado em fatos reais. Acho que esses são os três pilares centrais pra gente debater sobre O Ônibus Perdido. Então, aqui é um filme que ele vai se estabelecer em seu roteiro em grande medida, por um lado, como esse filme baseado em fatos reais, então você assiste ao filme e você já sabe logo de cara, mesmo que você não saiba a história real, e mesmo que ele não anuncie a história real, você já sabe que é baseado em fatos reais, porque ele vai tentar construir inicialmente aquela relação dele, do pai, com o filho e com a mãe, né, todas as dificuldades do personagem, ou mais do que isso. Inicialmente ele já fala que se passa em 2018, tudo aquilo. Então você já meio que cria essa associação, você já sabe que você está assistindo a um filme baseado em fatos reais, mesmo que você não tenha visto o trailer, lido sinopse ou não lembre do fato real em si. E ao mesmo tempo ele se desenha muito como a ideia de um filme de catástrofe, né, que foi muito popular nos anos 70 e retornou muito no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Eu que nasci no final dos anos 90, né, então eu via muito passando ali na Globo, por exemplo, muitos desses filmes de catástrofe, né, Twisters, Inferno de Dante e por aí vai, né, aí aparecia aqui um após o outro naquele período e depois deu uma cessada. Aqui vai pro lado não de uma catástrofe fictícia, mas para o lado de uma catástrofe real. Só que apesar de tudo isso, o Paul Greengrass, ele vai conduzir esse filme muito a partir de uma lógica do cinema dele, né, desse thriller de ação muitas vezes mesmo. Então após ele tentar construir esse dramalhão familiar inicial, né, que pra mim, inclusive, é o que eu menos gosto do filme, né, mas após esse momento inicial, o que ele vai desenvolver é justamente essa lógica de um filme de ação mesmo, né,